como que eu passei nos meus 2 primeiros concursos públicos. Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcia. Esse aqui é o meu cantinho, onde eu falo, sobre a minha rotina, a minha organização em relação a estudos, trabalho, é a vida fitness aí também que eu tô tentando. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como eu passei nos meus 2 primeiros concursos públicos. Na verdade, não foi nem concurso, né? Os dois são processos seletivos. E também não foi os 2 primeiros que eu fiz, mas foram os 2 primeiros que eu passei e foi na mesma época. O primeiro processo seletivo que eu fiz, que eu passei, foi o da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, para o cargo de técnico administrativo. Eu já tinha feito uma prova da CESAB em 2022, se eu não me engano foi. Eu fiz uma prova em 2022 e eu fiquei classificada ali muito próximo das vagas. Talvez até dentro, eu não sei se eu tivesse feito as etapas do processo seletivo certinho, tivesse feito a prova de título, talvez eu até tivesse sido chamada. Mas eu fiz a prova, não vi que tinha prova de título porque eu estava começando, não li o edital. Só fiquei sabendo da prova de título depois que já tinha encerrado, que a amiga minha que tinha feito também a prova me falou, né? E aí acabou. Quando foi em 2023, abriu um novo processo seletivo da CESAB. É um processo seletivo temporário que eles abrem, né? O governo da Bahia, enfim, gosta muito de contratar por meio de processo seletivo. E eu me inscrevi novamente. Dessa vez eu estudei um pouco mais, me dediquei. Eu e essa minha amiga, a gente assinou uma plataforma de cursinho, que no próximo vídeo, inclusive, vou falar, né, minha experiência com o GRAM, que foi o que eu utilizei. Estudei pelo GRAM. E aí nós nos dedicamos um pouco mais e passamos. Eu passei dentro das vagas, minha amiga, ela passou um pouquinho fora, né? Mas, graças a Deus, ela foi chamada. Atualmente, inclusive, está trabalhando, técnica administrativa da CESAB, e está amando o trabalho. Fiquei sabendo que é um trabalho muito bacana, um ambiente que ela trabalha super legal para trabalhar, e tá gostando. Mas o que aconteceu? Eu estudei para esse processo seletivo, eu fiz ele, eu não me lembro. Gente, eu sou muito péssima com datas, minha memória ela é muito ruim. Mas eu devo ter feito essa prova ali mais ou menos para julho, por aí, agosto de 2024. Não vou saber exatamente qual foi o mês, mas eu acho que foi mais ou menos em agosto. Daí teve a prova e tinha também a prova de título, né? Depois do resultado, a gente mandava os títulos. Os títulos eles exigiam cursinho na área que a gente estava fazendo, né? Que a gente tinha se inscrito. Então, como a minha área era área administrativa, técnica administrativa, eu tinha que apresentar alguns cursinhos nessa área. Se eu não me engano, os cursinhos eles tinham que dar carga horária acima de 30 horas, era 30 ou era 40. Então eu entrei ali na internet, naqueles sites gratuitos do governo, né? Tem vários, eu acho que o Bradesco também tem. E fiz vários cursinhos, enviei o certificado e ok, eu concluí ali a nota máxima que tinha, né? Por exemplo, vamos supor que cada certificado valesse 2 pontos e você pudesse ter no máximo 10 pontos. Fiz todos possíveis, enviei e graças a Deus consegui a nota. Só que nesse período surgiu aqui também o processo seletivo da minha cidade, que é para agente comunitário de saúde. E daí eu também me inscrevi. Eu tinha vindo embora para minha cidade, eu tinha pouco tempo. Eu vim em 2023 para cá, voltei da Bahia, atualmente eu moro em Minas, e vim para minha cidade e também me inscrevi no processo seletivo daqui. E aqui, a prova daqui para agente comunitário de saúde, geralmente para quem já fez, né, sabe que eles exigem que o ACS ele mora dentro da sua área de atuação. E alguns locais eles são mais específicos, exigem que mora dentro da microárea. E no caso da minha cidade, eu precisava morar, eu deveria me inscrever, né, para a microárea que eu morava. Ou seja, tinha uma vaga para cada microárea. Então eu precisava passar em primeiro lugar da minha microárea, simples assim. Mas, né, eu me inscrevi. Estudei, esse daí eu já não estudei. Estudei muito pouco. Na época que, um pouquinho assim antes da prova, eu realmente não prestei muita atenção, não me dediquei, não tinha assim muito interesse, nem se sabia direito do que se tratava. E na época eu me lembro que eu estava dando aula no estado. Eu consegui pegar umas licenças aqui no estado, em matemática,
e tava dando aula. E eu não tinha nem interesse nem muito assim tempo para estudar. Não vou nem dizer que foi por conta do trabalho, porque minha carga horária no trabalho, eu dava aula de segunda e terça à tarde, e na quarta, quinta e sexta eu dava aula à noite num distrito, que fica a uns 40 quilômetros daqui. Gente, eu ia de ônibus pra lá, estrada de terra. E na época estava um calor. Pense no calor, porque aqui a minha cidade é muito quente. Eu acho que tava dando uns 38 graus. E aquele ônibus quente, estrada de terra, aquela poeira. Na hora que o ônibus parava, assim, vem aquela poeirona, assim, entrava tudo dentro. E a gente saía daqui, eu acho que 1h da tarde, mais ou menos. Chegava lá 3h30. Era bem puxado. Aí toda semana eu ia. Eu ia na quarta-feira à tarde, dava aula quarta, quinta e sexta à noite. Aí, às vezes, na sexta-noite eu conseguia uma carona pra voltar pra casa. E, às vezes, eu tinha que vir no sábado pela manhã de ônibus novamente. Então, pro agente comunitário de saúde, eu não estudei muito. Só que, assim, era prova de prefeitura. Eu também achava que eu não tinha nenhuma expectativa porque eu não estava estudando. Então, o que acontece? Eu vou ser sincera com vocês. Nesse, eu tive sorte. Eu tive muita sorte. Porque aqui na minha cidade é uma cidade muito pequena, então não tem oportunidade de emprego. A oportunidade de emprego é você trabalhar em prefeitura. Tem uma outra empresa, um laticínio que tem aqui próximo, que eu sei que várias pessoas trabalham, então aparentemente é um lugar bom para trabalhar. Conheço algumas pessoas que trabalham lá, falam bem, né? Os funcionários ficam bastante tempo lá, às vezes saem, volta de novo. Então aparentemente é uma empresa certinha. E eu acho assim que só. Porque mercado, essas coisas, você trabalha muito. E o salário não é lá essas coisas. As lojinhas aqui, você trabalha o dia todo e você ganha 400, 500 reais. Ainda hoje. E vai ter uma ou outra ali que vai pagar um salário menor. Mas a faixa salarial aqui é muito baixa. Então esse processo seletivo, ele era muito concorrido. E aí, eu não estava estudando nada. As matérias também, não eram muitas matérias não. Eu lembro que caiu português, e lembro que caiu conhecimentos específicos. Não me lembro se caiu outra matéria não, acho que não. Aí, os conhecimentos específicos era legislação de agente de saúde, algumas leis do SUS. Eram matérias assim da saúde, sabe? Só que quando eu estudei para a CESAB, apesar de ser um cargo administrativo, tinha algumas coisinhas de saúde, então legislação do SUS, tinha algumas coisas. E eu tinha um pouco de conhecimento de algumas coisas. Então, parte ali do conteúdo que ia cair, eu tinha conhecimento. Português também eu tinha um pouquinho. E aí eu não estudei nada, gente. O meu estudo, sendo sincera com vocês, falar o que foi. Quando eu ia pra dar aula no distrito, eu lembro que eu baixava, né, no aplicativo do Gram, você consegue baixar as aulas. Eu baixava as aulas no celular, colocava o fone e eu ia escutando. Aí aqui em casa de noite, eu ia dormir e eu às vezes dormia escutando uma aula ou outra. A partir, eu acho que teve alguns dias quando eu tava nesse distrito, que tinha uns professores que moravam na casa também que eu ficava, e aí eu lembro que alguns dias eu tava lá sozinha, eu não sei o que aconteceu, mas não tinha assim os professores, não sei se eles paralisaram a aula, alguma coisa. Eu sei que eles vieram embora e eu fiquei, que eu ia dar aula ainda, então eu fiquei lá. E aí eu me lembro que uns 2 dias eu sentei à tarde e assisti a algumas aulas sobre conhecimentos específicos, mais relacionados ao cargo mesmo de agente de saúde, e estudei. No mais, gente, foi pura sorte. Nem em português eu não revisei, apesar que eu tava fazendo provas, né? Mas, gente, eu não sou muito boa em português. Pra mim, português ainda é mais difícil do que matemática. Não sei se é porque eu sou de exatas, mas eu tenho uma dificuldade, assim, muito absurda em português. Então, pra mim é uma luta. Só que a prova também estava, gente, muito fácil. Mas se tá fácil pra mim, tá fácil pra todo mundo. Então, como é que foi no dia da prova? Vou contar a história pra vocês. Gente, eu entrei no banheiro, acho que fui tomar banho. E quando eu fui sair, a porta do banheiro não abria. A chave não girava e essa porta travou e eu não conseguia sair. Eu falei, meu Deus, é porque não tem pra ser, porque eu não estudei. Tô trancada aqui, não tô conseguindo sair. Eu fiquei tentando, até eu desistir. E depois falei, vou tentar mais um pouco. Aí que eu tentei, que eu consegui. Gente, eu não sei o que aconteceu com essa porta. Eu sei que essa porta travou, que não abria por nada. E só tava em casa eu e minha irmã. E ela tava dormindo no quarto lá na frente, ela não ia me escutar se eu chamasse, né?
de lá de dentro, porque era muito distante. O quarto que ela tava, né, do banheiro, tinha outro quarto, o banheiro é de laje toda, então, assim, você grita, a pessoa dormindo, né, provavelmente não vai escutar. Aí cheguei na escola pra fazer a prova foi pela manhã, bem desorganizada, gente, assim, eu achei a prova, a sala de aula, ali, né, a banca responsável é uma banquinha bem pequena, assim, eu pelo menos não conhecia, né, chama auditores e consultores, eu acho que é até de BH, não sei. Gente, quando distribuiu a prova, que eu peguei a prova assim, né, pra analisar, porque eles não falaram que a gente não podia abrir a prova, ela só falou que não podia começar no tempo, né? Aí distribuiu a prova, falou, quando der o sinal, né, que vocês vão começar. Eu peguei e revisei a prova, assim, gente, a prova de conhecimentos específicos, acho que isso em menos de 5 minutos, eu sabia a resposta da prova todinha. E já sabia qual questão seria anulada, e já tinha ali como é que fala? Os argumentos, né, quando você vai solicitar para anular uma questão. Então, eu fiz a prova, fiquei aguardando, no outro dia saiu o gabarito, eu cheguei em casa, foi fácil pesquisar as respostas, porque estava muito fácil a prova. Eu tinha errado uma de português e eu fiquei muito chateada porque eu errei uma de sujeito passivo, gente. Foi uma vergonha, a prova tava muito fácil, muito fácil. E de conhecimentos específicos eu fechei. Errei a que estava errada, né, que eu já sabia que seria anulada, as demais eu acertei. E foi assim. Só que a questão, né, até sair o resultado mesmo, eu pensei, eu fui bem. Mas se tá fácil pra mim, tá fácil pra todo mundo. É muito fácil alguém fechar essa prova aqui. Uma pessoa que estivesse estudando mesmo, que tivesse com conhecimento aguçado ali tudo, ela poderia facilmente fechar a prova. Mas, né, ninguém fechou a prova. Eu acho que quem tira a nota mais alta, assim, de toda, até da cidade mesmo, foi eu. Eu acho que teve mais alguém também que tirou, porque eram deixa eu ver quantas questões. Eram 10 questões de português e 10 de conhecimentos específicos, se eu não me engano. Aí as de português valiam 4, que dava 40 cada questão, e as de conhecimento específico valia 6. Eu errei só uma de português, então no final eu fiquei com 96. E essa foi a maior nota assim, que teve aqui na cidade. Aí no dia teve pra gente de saúde, teve pra gente de endemias e teve também para outros profissionais que já foi um edital separado. Aí dos outros profissionais foi um concurso temporário, um processo seletivo temporário. O nosso processo seletivo, porém, foi processo seletivo por tempo indeterminado. Porque eu acho que o município já tinha alguns probleminhas em relação aos processos seletivos que haviam sido feitos anteriormente e estava meio que irregular. Então, esse que fez quando eu cheguei aqui já foi para regularizar, porque agente de saúde é uma profissão da saúde, né? Um profissional de saúde. Então, tem uma lei que regulamenta e a lei fala a forma como deve ser contratado, né? Por meio de processo seletivo público. A forma de contrato geralmente é CLT e tem ali as formas de, como é que pode se dizer, os motivos pelos quais pode ser demitido. Então, a gente não pode ser demitido por qualquer motivo, né? Então, geralmente é um contrato ou o estatutário ou CLT, mas geralmente por tempo indeterminado. Apesar que todo ano a gente vai lá e assina o contrato, renovando o contrato anual, mas o nosso processo seletivo, ele não é temporário, não é pra gente estar renovando o contrato todo ano, ele é um processo seletivo por tempo indeterminado. Então, existem situações específicas que nós podemos ser demitidos, não é? Pode ser demitido por qualquer coisa, igual uma pessoa que faz o pessoal de nível superior que fez na época, né? O processo seletivo deles valiam 2 anos, acabou 2 anos, o município não quis renovar e ok. Aí o da gente é diferente. Mas ainda assim, né? Todo ano a gente vai lá e assina um contrato, renovando os processos seletivos. Mas vai entender, né? Essas questões jurídicas, enquanto estiver renovando, ninguém se importa. Que o problema é o dia que se eles falarem que não vão renovar, aí a questão vai ficar feia. Porque hoje todo mundo meio que tá informado, né? Tanto pela lei mesmo, a nossa legislação fala isso em relação à demissão, quanto o processo seletivo ele deixa claro que o contrato ele é por tempo indeterminado, né? O edital tem a validade do edital, mas o processo seletivo é por tempo indeterminado. Não sei se vocês entenderam, mas se não entenderam a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, como é que funciona. E foi assim, gente. Então eu particularmente considero assim que eu tive sorte, né? Porque apesar de estar fácil, tá fácil para todo mundo. Então teve pessoas
jovens, né, que estavam estudando também. Eu sei que às vezes para uma pessoa que ficou muito tempo sem estudar, que tá voltando a estudar agora, aí é um pouco mais complicado, né? Mas eu falo de uma prova que os meninos aí que estavam saindo do ensino médio se inscreveram, né? Então, pessoas ali que tá com conhecimento muito fresco na cabeça, que tem a facilidade ali com o estudo, todo mundo se engajou para fazer. E aí, eu consegui o primeiro lugar na minha microárea e tô aqui até hoje. E aí eu fui chamada lá no CESAB também, né? Na mesma época. Eu acabei optando por assumir o daqui porque é na minha cidade, já tá perto da minha família, o meu objetivo era continuar estudando. Continuei estudando? Não. Quero voltar agora, estou terminando a minha formação pedagógica, inclusive no mais tarde da manhã já quero entregar meu TCC. Vai ficar pendente só a questão do estágio, porque era para eu finalizar semana passada. Na verdade, eu finalizei, né? O estágio e a prática pedagógica, mas o diretor da escola não estava aqui para assinar. Então, eu preciso esperar ele chegar semana que vem para ele assinar, né? Pra eu conseguir entregar. E é isso. Ai, tô aqui. Até hoje. Gosto do cargo, assim, tem lá seus desafios. É muito desafiador. Mas também tem dias que são, assim, maravilhosos. Tem dias que você se sente realizado, se sente recompensado em poder ajudar, em poder ser útil, em orientar as pessoas, principalmente se tratando de saúde, né? Geralmente a gente trabalha numa área que tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas que dependem do seu serviço para viver melhor. Então, tem dias que é muito gratificante, mas também é um trabalho que exige muito da gente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, porque você lida com muitas pessoas diferentes, você lida com muitos problemas das pessoas, assim, elas veem em você um suporte. Então, se você não tivesse a cabecinha no lugar, você acaba pegando muita coisa, absorvendo muita coisa, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso, fique aqui. E essa semana eu prometo fazer mais um vídeo. Eu sumi porque tava muito corrido, tava finalizando as coisas da formação pedagógica. Mas, se Deus quiser, eu pretendo gravar pelo menos 2 vídeos por semana pra gente estar movimentando aqui, né? Trocando umas ideias legais. Valeu!